E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial, no quadro de entrevistas, duas mães que representam aí as mães, né? Vamos colocar as mães maranhenses, né? É a Raíza Cutrim, que é empresária, seja muito bem-vinda. Obrigada. E temos também a pastora Rúbia Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente, à luz da Bíblia, né, pastora? Amém. Como é exercer esse papel de mãe. Mas, Raíza, eu queria começar com você esse nosso bate-papo, porque eu estou sabendo que você já é mãe, tá aí dentro da barriguinha ainda, né? Mas já pode se considerar mãe e mãe de primeira viagem. Então, qual é a tua expectativa? A gente tem que ter boas expectativas, né? É um presente de Deus ter filhos, a gente entende como cristão que é um presente dos céus. Então, mas também tem muita responsabilidade, sobretudo no mundo que a gente tem vivido, né? Onde os nossos valores cristãos têm sido muitas vezes, né, colocados à prova, mas a gente tem que estar ali, na Bíblia, sustentado pela palavra, para conseguir educá-los à luz de Deus. Pastora, e o que é a Bíblia, né? Como é que a Bíblia orienta as mães nesse sentido, né? De como é exercer o papel de mãe de acordo com a palavra? Bom, em Provérbios, a gente vai logo para Provérbios, né? Que Provérbios tem toda a sabedoria necessária, né? Provérbios já nos diz, né? Cria teu filho no caminho que deve andar e ainda quando crescer não se desviará. Então a resposta está aí, é como foi dito aqui, né? É um mundo que até desenhos estão nos passando informações tão terríveis, inversas, como a Bíblia mesmo diz, né? Vai chegar um tempo que tudo vai ser invertido, os valores serão invertidos, né? O que era certo passa a ser errado e o que era errado, como é o dia de hoje, passa a ser correto. Eu acho que a gente já está vivendo isso. Já estamos vivendo, era um pouquinho mais sutil, hoje em dia não tem sutileza nenhuma mais não. Hoje em dia realmente são desenhos infantis, claramente sendo feitos para deturpar o que nós ensinamos, o conhecimento básico realmente da palavra de Deus. Você considera que esse lado espiritual ele é o alicerce maior, então? Com certeza, porque o espiritual é que vai reger toda a sua vida. É uma família bem estruturada. Acho que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é uma família estruturada. E a gente só vai poder ter se a gente tiver Cristo como a base disso. Pastora, como é? Eu sei que você faz atendimentos lá na igreja, né? Atendimento aí de muitas mães que enfrentam sérios problemas com os filhos, filhos que são envolvidos com drogas, filhos que estão dando muita dor de cabeça porque não quer estudar, filhos que são viciados em jogos eletrônicos. Como é lidar, né, com que tipo de conselho, né, pastora, diante de tantas... Misericórdia, Deus. Não é fácil, mas o conselho que nós damos é o simples, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos os ministérios, temos o ministério infantil, de adolescente, de jovens. E os nossos ministérios, pelo menos na nossa igreja, eu só posso falar da minha igreja, que é a que eu conheço, tem se empenhando nisso, para trabalhar nas nossas crianças até os nossos jovens, porque infelizmente muitos dos jovens hoje estão indo para a faculdade e ali eles enfrentam uma realidade tenebrosa que eles não têm esse alicerce, essa rocha para enfrentar. Então a igreja ela tem a responsabilidade, e os pais acima de tudo, porque os pais são os que levam. Não adianta a igreja querer proporcionar, mas os pais não levarem. Então quando os pais levam até a igreja, e a igreja ela assume, nem todas as igrejas fazem isso, infelizmente, mas as igrejas que assumem, elas pegam a criança realmente palavra de Deus, porque a Bíblia fala, nós precisamos ser firmados na rocha. E o que é a rocha? É a palavra. Porque quando nós somos firmados simplesmente na areia, quando vier qualquer desses probleminhas da vida, um simples vento vai derrubar. Mas quando somos firmados na rocha, não. E isso começa desde pequenininho mesmo dentro da igreja. É isso que vai nortear, né, a vida daquela criança ou do adolescente. São os valores, né, que são formados ainda pequenos das crianças, né? Não. A gente vê tantos problemas, ela deve saber muito mais porque ela faz atendimentos, mas a gente que conversa com outros pais ou que conhece pessoas, tantos adolescentes e jovens com tantos problemas, e isso é gerado ali porque não teve uma base tão fortalecida ali na infância, né? E é muito triste. Só para encerrar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de ter tido mais tempo, mas nosso programa ainda não esticou para 1 hora aí, a gente chega lá. Mas Raíza, você quer deixar alguma mensagem aí para as mães nesse dia?
Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para aquelas que já são mães, para aquelas que um dia vão ser. Eu sempre orei mesmo, assim, mesmo sem ter filho ainda, mesmo antes de estar grávida, sempre minha mãe me ensinou a orar pelos meus filhos, né? E hoje eu sento com meu marido, a gente ora pelo marido dela, a gente tem que orar. Minha mãe, eu falo assim para ele, olha, você está de oração, que minha mãe ora por ti desde que eu era criança, e é verdade. Mesmo quando eu não entendia o que era casamento, ela já... O valor da oração. Ela né? já orava pelo oração. meu marido e pela esposa do meu irmão. E o que a gente vive hoje é fruto de oração. Então, orem pelos seus filhos, paguem o preço, não é fácil, mas vale a pena. Pastora? Bom, eu sou mãe de 4 filhos, já sou avó de 2, né? Então eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento de causa, só um pouquinho para dizer, Verdade. olha, realmente nós não fazemos milagres. Feliz Dia das Mães para você que está nos assistindo, e eu quero te dizer, não se cobre, não se martirize, não sofra demais pelo que os seus filhos são, a não ser que você não tenha dado o caminho correto para eles. Mas se você tem feito o que nós falamos aqui agora, colocado no caminho, criado no caminho, levado para a igreja, muitas vezes até forçado a ir para a igreja, se você fez isso, eu quero deixar bem claro para a mamãe que nos ouve agora, não se cobre tanto, às vezes nós nos martirizamos demais quando os filhos que já estão uma certa idade começam a ter caminhos que não são adequados ou aqueles que nós não queremos. Mas uma coisa que eu digo é isso, sabe? Faça a tua parte. Qual é a tua parte? Leve para os caminhos do Senhor, ensine na presença do Senhor, e o mais o meu Deus fala, Ele fará. Olha, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no programa. Um prazer imenso recebê-las aqui. Prazer todo meu. Raíza, querida, que Deus abençoe, tá? Que sua filha seja bênção na sua vida, já é bênção, mas que ela continue sendo, e que você valorize ainda mais, né? Os caminhos aí corretos que você aprendeu da sua mãe. Pastora, muito obrigada também, viu, pelos conselhos, por estar aí sempre ajudando essas mulheres, mães, que são maravilhosas. Amém. Agradeço a todos vocês. Agradecemos.